a gente não pode esquecer que nós temos uma capacidade quase que infinita de deturpar os termos, né? A gente vai subvertendo os termos. E o coaching, ele não nasceu agora, né? Coaching é antigo, né? Tem uns 30, 40 anos. A gente não pode esquecer, né, que nos Estados Unidos o técnico esportivo é o coach. É o coach. É o coach, né? E que um atleta de alto nível, ele precisa de um técnico que tenha conhecimentos mínimos de psicologia, né, de filosofia, de processos de persuasão. Então o coaching, ele surge no mundo esportivo, né, com técnicos que não queriam se ater simplesmente à mecânica dos movimentos, mas se aprofundar nas questões persuasivas para desenvolvimento da força de vontade do referido atleta. E que, inclusive, faço até um parênteses que precisa ser feito, existem muitos profissionais excelentes, Sim, qualificados. Sim, claro. E que, né, que exercem a profissão com maestria. Claro. Mas a gente sabe que nesse cenário também existem ali os profissionais, enfim, desqualificados e por aí vai, né? E a partir daí, o coaching, ele migrou para o mundo corporativo. Acontecia uma coisa, o Pacheco é um grande empresário, um grande CEO, e ele se aposenta. E ele não quer ficar parado, mas ele é um indivíduo erudito, que tem um conhecimento literário, psicológico muito grande, apesar de não ter estudado isso na academia. E ele fala, eu vou ajudar diretores que não são sênior, porque o mundo corporativo é um mundo de extremo estresse. E ter alguém que você possa conversar, né, e que possa te orientar a tomar boas decisões é algo sempre muito bem-vindo. Sim. Né? Daí surgem os coaches de vida. Né? A coisa já começa a se deturpar. Né? Um indivíduo com uma boa oratória, um indivíduo com uma persuasão muito grande, ele dá um curso de 2 dias, né, pautado num emocionalismo enorme, né, para pessoas menos maduras e que estão desesperadas para pagar a conta. Sim. Né? Fala, caramba, eu vou fazer um curso de coaching. Mas por quê? Porque ele é apaixonado pelo desenvolvimento humano? Porque ele é apaixonado pelo comportamento humano? Não, porque ele tem que pagar a conta. Sim. Né? E daí ele faz o cursinho lá de 2 dias, e o curso é muito agradável, né, para pessoas imaturas. Porque trabalha com yes, we can, você pode, músicas maravilhosas, né? E na hora que você tá ali, tudo aquilo é muito simpático. Sim. Né? O problema é que no dia seguinte, simpático é a tua cama, quando você tá dormindo. E não tem ninguém para te estimular emocionalmente ali. E aí, né? E aí, como é que fica? Né? Nas formações de coaching, a maioria delas apela muito para a questão afetiva. Muito. Né? E o indivíduo, muitas vezes despreparado, ele sai com furor curandes, com meia dúzia de tecniquinhas, achando que vai resolver o problema da humanidade. Sim. Né? Mas assim, o coaching, ele reproduz aqui no Brasil o que aconteceu com a PNL. Na época que eu estava na Escola Paulista de Medicina, no departamento de psicobiologia, todos os doutores que deram aula para mim tinham formação em PNL, mas aquela PNL raiz, que tinha algumas coisas muito bacanas. Com o tempo, a PNL foi sendo meio que prostituída no país. Aí eu fiquei só olhando os doutores tirando a formação de PNL do currículo Lattes. Caramba. Com o coaching é a mesma coisa. Sabe qual é a próxima bola da vez? A constelação familiar. Exatamente. Que está indo pelo mesmo caminho. Então, o brasileiro, ele tem a capacidade de prostituir tudo. E é um dó. Porque assim, eu conheço bons coaches. Há 20 anos, eu dava curso de coaching. Né? E quando a coisa começou a se prostituir, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu apago isso? Explica pra gente, pra nossa audiência, o que é PNL. Às vezes as pessoas estão nos assistindo. Programação neurolinguística. Né? É uma junção, né, dos aspectos da comunicação com os aspectos atrelados ao funcionamento do cérebro. Perfeito. Né? Algumas técnicas muito interessantes. No Seu Nascedouro era muito bacana. Mas que né? foi sendo deturpado ao longo do Foi tempo. sendo deturpado. O que aconteceu? Uma coisa interessante. Um monte de indivíduos formados em PNL começaram a falar tanta besteira, que as pessoas ficaram meio que com ojeriza da PNL. Hoje, quando se fala de PNL, não se tem uma resistência tão grande quanto se tem, por exemplo, com o coaching, porque coaching é a bola da vez. E eu tenho amigos que trabalham com PNL desde quando ela surgiu no Brasil, há aproximadamente 40 anos, e fazem um trabalho muito honesto, muito bacana.
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No próprio documentário eu falo que a psicologia como um todo, ela não evolui verticalmente. Ela não vai proporcionando para nós, né, habilidades para sermos cada vez mais felizes. Ela vai dando um aparato horizontal, ela vai gerando mais compreensão e mais ferramentas. Tem boas ferramentas no coaching. Sim. Tem boas ferramentas na PNL. Tem boas ferramentas no estoicismo. Tem boas ferramentas em toda a filosofia. Um psicólogo que acredita que hoje vai se formar de forma consistente numa faculdade qualquer, né, ele está erigindo a sua casa no lodo. No lodo. Ou ele lê Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, resgata toda a sabedoria da nossa civilização, se encanta com a alta literatura, né? Se encanta com todo o saber que o ser humano nos legou, ou ele, né, como os próprios coaches, vai pegar meia dúzia de técnica da terapia cognitivo comportamental, que é maravilhosa, Sim. e vai achar que isso serve para curar todas as dores existenciais do mundo. E daí a TCC, olhada por esse aspecto, não vai diferir tanto, né, da PNL, né, porque você fica com uma visão muito limitada. Né? Vocês concordam com isso? Não? Eu acho assim, o coach vem preencher um vácuo, tanto que tem na medicina quanto na psicologia, porque a gente só trata doenças. Né? Tirando o esporte, a psicologia do esporte, ela lida com performance. Né? O coach americano, se o cara tiver um problema psicológico, ele manda para o psicólogo lá do time. Mas conhecer um pouco da natureza humana. Então, na minha opinião, esse boom de coach também vem preencher esse buraco que não tinha. E o Marcelo falou muito bem. Onde é que o coach funciona? Dentro de um time, que o cara tem que ter uma meta, ele tem que fazer cesta de basquete, se ele não fizer direito, ele vai sentar no banco de reserva. Dentro de uma empresa, que ele tem que entregar resultados. Né? Então, o que o coach está falando? Ele está dando para ele estratégias. Ele já tem a pressão do contexto. Agora, se a pessoa não tem, eu não sei se isso funciona mesmo, como eu falo. Sim. Eu brinco uma chargezinha que tem um ratinho no labirinto, o cara pega um gato e fala, olha como que ele fica criativo. Né? Então, numa empresa, num time, o camarada tem esse gatinho atrás dele. Ele tem que dar conta do recado. E agora o Marcelo falou uma coisa muito interessante. O que me entristece é o seguinte, quem já tem tem mais de 50 anos, você olha assim, não, mas essa técnica que esse camarada está falando já tem 40 anos e era do... Tinha no livro do Richard Bandler, né? A Estrutura da Magia, né? Quem leu Gregory Bateson, né? Que você fala, então tem uma essência por trás que ninguém leu. Então a pessoa não sabe nem de onde veio aquilo. Né? E o Marcelo falou muito bem. Eu costumo dizer que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem boas ferramentas, ela só não sabe que móvel que ela tem que construir com aquilo. Né? E se o paciente seguir aquilo tão bem quanto você espera, ele não precisa de você não. Ele só compra o livro da Judith Beck, né? Segue os passos lá, emagrece. Porque, na verdade, só basta eu prescrever. Então, eu só vou contar uma historinha aqui, que um dia um amigo meu estava num curso desses, né? De caminhar na brasa e tal. E só que eram iniciantes. Aí chamaram a primeira pessoa no palco, né? Trata no palco. E o cara falou assim, pois não, a pessoa falou assim, eu quero me matar. Rapaz... Precisava chamar os universitários. Parou com aquele silêncio. Porque é isso. Que situação. Como é que você lida com isso, né? Né? Diz que deu assim... Acabou. Capaz dele se jogar na brasa, né? Em vez de caminhar então, assim, sobre a brasa. Fica parecendo que todos os problemas... Não tem problemas complexos, profundos. Então, uma estratégia... Sim. Né? Mas, né? Ou seja... talvez para dar o primeiro passo, né? Porque você fica cheio de energia. Agora, como é que você mantém aquilo? Eu sempre digo o seguinte, motivação só faz você começar. Sim. O que você tem que ter é a consistência. Aquilo tem que virar um hábito, senão não tem consistência, né, para dar continuidade. E aquilo, né, vai morrer na próxima semana. Sim. Ô Pacheco, e tem, assim, eu olho para esse fenômeno com um olhar um tanto quanto econômico, porque se há oferta, há demanda. Sim. E aí? Você acha que as pessoas estão cada vez mais buscando essas facilidades e o documentário, de alguma forma, ele ajuda as pessoas a ter um outro olhar sobre esse imediatismo, sobre essa promessa fácil de ganho, lifestyle e por aí vai? Então, Rafa, eu acho que tem no fim exatamente isso, porque é um pouco do que quase que é o meu refrão, assim. Essa ideia de que no fim
a gente decaiu muito, ao decair na compreensão de quem a gente é, né, do que é a pessoa que a gente é, quer dizer, decaiu também o nosso empenho com a realidade. E a ideia de você estar comprando uma solução rápida, Sim. né, para essa geração frágil, né, puxa, tem uma solução que é tão simples, tão rápida, tão pouco trabalho, por que não? Né? Essa é, no fim, a nossa o nosso grande esforço. Isso, o Marcelo dizia uma coisa que eu acho que é fundamental. Puxa, é verdade, é uma ferramenta, é útil, é verdade que funciona. Sim, sim. É verdade que te dá soluções muito rápidas para questões que, certamente, podem ser pensadas de uma perspectiva de enfrentamento mais raso, mais superficial. Pode, é claro que pode. A TCC está cheia disso. Sim. A psicanálise te oferece saídas muito interessantes para um montão de coisas também. E, puxa, a gente pode enumerar um montão de possibilidades no amplo leque que a psicologia contemporânea, essa psicologia do século XIX para cá, essa psicologia científica, quer dizer, nesse amplo leque tem muitas opções de fato. Sim. Só que a gente não pode cair na tentação, que é a tentação que no final das contas acabou recaindo sobre a medicina, a tentação que na medicina é a pílula mágica. Na psicologia, a tentação é, puxa, qual é a técnica mágica? A técnica do coach, é a técnica do filósofo clínico, é a técnica do... Quer dizer, todo mundo parece que tem uma técnica mágica que resolve tudo. Perfeito. E o ponto que para mim, que é o meu, de fato, eu insisto, esse é o refrão para mim fundamental, que é como eu entendo que a clínica tem que apostar, para onde a clínica tem que apontar o olhar. Que é sobre aquilo que é o próprio da pessoa humana. O que de verdade é a pessoa humana. Quer dizer, na hora que a gente começa a tomar consciência, quer dizer, do tipo de anseios profundos que a gente carrega, a gente não se contenta mais com o niilismo, a gente não se contenta mais com a resposta rápida que o coach parece nos oferecer. A gente conversava um pouco antes, né, essa coisa da autoconsciência, quer dizer, que é um ponto fundamental dessa compreensão de quem a gente é exatamente isso. Quer dizer, qual é a consciência que eu tenho do conjunto de anseios que eu carrego comigo? Sim. Ninguém mais olha para isso. E não me interessa se o camarada é coach. Não me interessa se ele é TCCeuta. Para mim isso é o menos importante. Me interessa entender onde está ancorada a tua prática. Onde está ancorada a tua visão. Se a tua visão está ancorada nesse universo minúsculo que é o universo da proposta, do coaching, de todos esses, né, esses estilos de vida facilitados, amigo, o destino vai ser dos piores. Amanhã, na esquina, você não vai... O próximo passo você não vai conseguir dar.